Sejam bem-vindos a mais um episódio de Jurisprudência Ambiental e hoje a gente vai falar de decisões que têm um padrão. A justiça ela está protegendo quando não há prova de quem causou o dano. Muitas vezes nas multas e nos crimes ambientais há uma tentativa de imputar o crime ou a infração a alguém por um mero registro cadastral, o que não é aceitável em nosso ordenamento, sob pena da gente criar uma responsabilização objetiva, sem culpa, pelo simples fato de você ter ou possuir alguma coisa. Então vamos lá, vou começar com a decisão de sexta-feira e não com a decisão de segunda, vamos de trás para frente. A decisão de hoje, publicada no Tribunal de Justiça, e essa é a única decisão da semana em que o produtor perdeu na nossa jurisprudência aqui, e eu a critico. O produtor, ele vendeu uma fazenda com um contrato particular de compra e venda, tudo certinho, só não tinha feito a transcrição ainda da escritura pública na matrícula. E o tribunal falou que, pelo fato dele ser proprietário, ele teria que ser responsável. Isso nós estamos falando de processo sancionador, processo punitivo. E nem mesmo no processo civil, a jurisprudência do STJ aceita isso. Então é uma crítica que eu aqui faço ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso nessas decisões. Não é porque ainda não houve a transcrição da escritura pública na matrícula que a pessoa é responsável pelo simples fato de ser o dono registral. O dano, o ato ilícito, o nexo causal tem que ficar comprovado, tá bom? Isso é uma questão de mera formalidade que não pode ser utilizada para punir as pessoas. A decisão de ontem é da Justiça Federal de Redenção lá no estado do Pará. Um caso muito bacana, uma pessoa comprou uma reserva legal dentro de uma unidade de conservação para fins de compensação no PRA. Essa unidade de conservação, você compra o mato lá em algum lugar, cadastra o teu CAR, fica tudo certinho ali para fins de compensação, não fica cuidando porque você comprou para compensar. Ocorre que houve invasão, lavratura de 12 autos de infração, 9 termos de embargo, e mesmo com um parecer contrário da Procuradoria do ICMBio para não multar e não embargar em nome do proprietário, houve essas multas e os embargos. O que aconteceu? A Justiça mandou baixar tudo, porque ficou comprovado que são invasores que invadiram e desmataram lá. Ele não poderia se responsabilizar. Ele tem responsabilidade civil, ou seja, de preservar a área, mas não poderia ser punido administrativamente. Outro caso bacana, tá? O incêndio florestal. Uma propriedade lá no Pará, houve um embargo sem auto de infração. Analisaram via satélite que a propriedade pegou fogo e houve a lavratura do embargo por imagem de satélite. A gente sabe que o artigo 38 do Código Florestal exige a constatação do nexo causal e do elemento humano ali. Alguém tem que ter querido, desejado destruir ou botar fogo naquilo para poder embargar quando é uso de fogo. Nesse caso aqui, o TRF1 entendeu que não pode aplicar a sanção de embargo ou de multa quando não houver uma ação humana, tá? Nesse caso, configuraria aí uma sanção sem nenhuma atuação, sem ato, né? E nos elementos de responsabilização, a gente precisa de um ato contra a lei. Esse ato tem que estar ligado por um motivo. Ele deu causa, né? O nexo causal e o resultado danoso, então faltava esse ato. Outra hipótese legal que saiu essa semana, no dia 12/5, a Justiça Federal de Gurupi do Tocantins, tá? O embargo foi registrado contra uma pessoa que não era proprietária da área. Foi muito simples, né? O magistrado, pela tese de legitimidade, ele falou, olha, a pessoa adquiriu a área, tinha um embargo lá, e não foi essa pessoa que entrou, mas sim um terceiro. Então, assim, olha, eu não tenho essa fazenda, o embargo está no meu nome, tira isso aí, porque o embargo causa restrição até mesmo se você não tem uma fazenda. E aí a gente entra na justiça, a gente fala, olha, seu magistrado, parece que o embargo é da propriedade, mas não, hoje o cadastro, a lista de embargo já é suficiente para você ter restrição no seu nome. Banco do Brasil, por exemplo, já tive a oportunidade de falar, corta cartão de crédito por causa disso. E a última decisão de segunda-feira, uma condenação criminal ambiental e desobediência de embargo. O que aconteceu aqui? O juiz absolveu a pessoa porque falou que não havia perícia, prova, corpo de delito de que a parte impediu de regenerar, que descumpriu o embargo. O magistrado entendeu que sem materialidade não pode subsistir a condenação, tá? E houve, portanto, a absolvição. Então, gente, essa semana eu quero deixar uma mensagem clara. A responsabilização, seja administrativa, criminal ou civil, deve obedecer à tríade clássica da responsabilidade civil, lá do artigo 86. Aquele que por ato ou omissão, né, por omissão ou ato, causar dano ao outrem, ou seja pessoa, seja um bem protegido pelo Estado como o meio ambiente, fica obrigado a reparar o dano ou a indenizar. Só que, veja, precisamos do ato da pessoa
eu tenho que fazer algo ou deixar de fazer algo quando eu deveria fazer. Esse ato tem que estar ligado por um nexo causal e tem que ter um resultado proibido, não desejado pelo ordenamento. Aí sim vem a consequência legal que se chama sanção. Sanção, nas palavras de Norberto Bobbio, é um mal causado pela desobservância da lei. Então toda a responsabilização nas 3 esferas tem que ficar comprovado, a tríade clássica. E ainda, no administrativo e no criminal, tem que ter dolo ou culpa. O dolo ou culpa só não é exigido na responsabilidade civil, mas ainda assim tem que estar constatado esses 3 elementos e o nexo causal. Então esses são os julgados da semana e eu espero vocês até a próxima.